Olá, sou Tatiane, doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mãe do Heitor, né? Toda essa discussão sobre parir, maternar, gestar, né, e a produção acadêmica em tempos de pandemia, sem dúvida trouxe muitos desafios, né? Por si só a maternidade já é um desafio, bem como a vida acadêmica, né? Mas com ela a gente também conseguiu encontrar algumas estratégias e por isso que hoje eu consigo participar aqui desse evento e estar apresentando esse trabalho para vocês. Contando um pouquinho a história do Mãe do Heitor, fui tentante por longos meses e cheguei a fazer um tratamento de fertilização in vitro, sem sucesso, né? Tive 2 perdas após uma implantação e foi um momento bem difícil de vivenciar mesmo o luto, de me deixar sentir, né? Tudo isso, todo o tratamento em si, ele é desgastante, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E quando eu estava me recuperando dessa perda, veio a pandemia do Covid-19. Todos os tratamentos de reprodução assistida foram pausados. E era aceitar isso, né? E tentar seguir da melhor forma possível. Quando, após alguns meses, eu recebi o meu resultado positivo para Covid. Né? Fiquei 21 dias em isolamento, com alguns sintomas leves, mas sempre positiva e me cuidando bastante. Passado algumas semanas já recuperada do Covid, veio então o meu segundo teste positivo, dessa vez para a gravidez. Enquanto o meu organismo lutava e se reorganizava em função do coronavírus, eu também concebi uma vida. E Heitor é um milagre. E com ele, né, veio assim muitos desafios e toda essa questão da gestação, né, online, a gente foi atravessada aí pela essa questão da tecnologia. Não só na vida pessoal, mas também profissional, né, no trabalho, e por conta do Covid eu tive que ficar trabalhando de casa. E a vida acadêmica, né, as aulas passaram para o online, então todo esse processo foi permeado aí pela tecnologia. Amigos e familiares acompanharam as fases da gestação, do nascimento, pelos seus telefones e computadores, porque esse contato não era possível. E após isso veio toda essa questão de se reorganizar, de achar meios, né, de continuar, apesar de ter a licença maternidade da faculdade, os eventos acadêmicos não pararam, né, a vida não parou. E eu tive que encontrar maneiras de continuar a produção, continuar a escrita, continuar a pesquisa, porque a gente sabe que isso também é importante, e tudo isso junto com os desafios do maternar. Sem dúvida, ter uma rede de apoio é o que me ajudou muito. Sem essa rede de apoio eu não conseguiria. E também essa questão da ressignificação. Entender que hoje eu não sou mais a mesma, que os meus prazos não são os mesmos, que o tempo que eu levo para produzir um trabalho ou escrever algum texto não é o mesmo, e poder aceitar isso, né? Acho que essa tentativa de querer fazer igual é muito frustrante. Então, ressignificar, achar um novo caminho, achar novos prazos, se adequar a essa rotina, acho que foi assim um caminho que eu encontrei e eu venho seguindo ele até agora. Olá, eu sou Larissa, sou mãe da Maria Luísa. A Maria Luísa nasceu na primeira quinzena da pandemia. Eu lembro muito bem que a minha orientadora me mandou uma mensagem falando para eu ficar tranquila, para eu me cuidar durante 15 dias. E aqueles 15 dias nunca passaram, eu encarei o puerpério durante a pandemia. Eu tive tudo que eu não imaginava. Durante o nascimento dela, estávamos só meu marido e eu na maternidade. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha a rede de apoio que eu imaginava. Eu descobri uma nova rede de apoio, que foi a virtual, e que me ajudou muito. Quando eu tive que retornar a trabalhar, eu descobri também que eu não poderia contar com a creche, que era onde eu tinha imaginado deixar minha filha.
naquele momento. E aí eu tive que voltar a produzir depois da licença maternidade que eu tive na universidade. Eu sou doutoranda em educação e tive 4 meses de licença maternidade. Quando minha filha tinha 5 meses, eu participei do primeiro congresso. Hoje eu vejo que eu nunca me imaginaria participando de um congresso daquele jeito. Eu estava sentada nessa cadeira, eu estava com minha filha no colo porque ela quis amamentar no momento da minha fala, e participando do meu primeiro congresso depois de não ter dormido numa noite. Então foi muito diferente do que eu imaginava. E a partir dali eu aprendi que eu precisava ressignificar. Eu tinha que entender que eu não era a mesma mulher de antes. Eu havia me tornado uma pesquisadora mãe, ou mãe pesquisadora, como a gente traz essa discussão, que é difícil a gente achar uma nomenclatura. E eu tive que entender que as metas que eu planejava, os prazos, precisavam ser recalculados quando houvesse necessidade. Por exemplo, um dente crescendo, um salto de desenvolvimento. Tudo isso ia gerando mudanças para eu me encaixar nessa nova identidade. E eu senti falta de um espaço também, em que eu pudesse falar sobre isso, que eu pudesse compartilhar isso. E eu encontrei o movimento Parenting Science, que foi para mim esse momento e esse lugar de compartilhar os desafios de ser mãe e ser pesquisadora aqui no Brasil. Eu preciso confessar que eu sempre tive uma escrita bem rígida, e aqui pela primeira vez eu consegui publicar, produzir alguma coisa em forma de narrativa, que foi bem legal, e eu tive esse espaço para contar a minha história, compartilhar com uma amiga que é a Tati, que também foi mãe um pouco depois de mim. A gente compartilha muito, a gente viveu a pandemia, a maternidade, a gente conversava durante as madrugadas, e hoje a gente consegue falar num trabalho colaborativo com outras mães, com outras pessoas que vivenciam os desafios e descobriram também estratégias para encarar e descobrir que a gente consegue sim ser mãe, ser pesquisadora, e a gente segue ressignificando.